Olá, vivemos uma época onde as pessoas estão analisando os acontecimentos, os fatos, uma visão bastante apocalíptica. E muitos nessa intenção de tentar trazer algum tipo de esclarecimento acaba distorcendo o sentido da palavra, especialmente o Apocalipse. E aí o que está acontecendo? Muitas pessoas estão fazendo a associação da vacina com a marca da besta, a OMS com o anticristo e o Covid como sendo uma grande peste que Deus está enviando na Terra para disciplinar a humanidade. E a grande questão é que tudo isso não resolve o problema. Não consola quem de fato precisa ser consolado. Não pacifica quem precisa ser pacificado. E não resolve nenhum problema. Pelo contrário, a gente cria uma polarização, a gente cria uma alienação e a gente acaba gerando uma má interpretação da Bíblia. Tendo em vista que o livro do Apocalipse ele não foi escrito na intenção de que os homens adivinhem os tempos. O Apocalipse não foi criado para que você olhe para os acontecimentos e tente encaixar de acordo com aquilo que está escrito. Não, o livro do Apocalipse não é um livro de adivinhações. Eu não posso olhar para o livro do Apocalipse como quem vê os livros de Nostradamus, as profecias de Nostradamus, e eu então começo a buscar eventos na humanidade para ver quais dos eventos se encaixam dentro da profecia de Nostradamus. Esse é o grande erro das pessoas. O Apocalipse ele foi escrito e tem um pano de fundo histórico bastante interessante, na intenção de consolar aquelas igrejas, aqueles cristãos, as 7 igrejas da Ásia, que estavam sofrendo algum tipo de perseguição por parte do Império Romano. Então o Apocalipse retrata essa visão do que estava acontecendo e mostrando que por trás desses acontecimentos terríveis que os cristãos estavam padecendo nas mãos do imperador, havia uma soberania de Deus por detrás de tudo aquilo, e que esse Deus era vencedor e que o inimigo que estava por detrás da perseguição, ele já havia sido derrotado por Jesus. João fala isso no capítulo 12, João fala isso no capítulo número 21, mostrando essa derrota do inimigo, mostrando essa soberania de Deus, mostrando um Deus que também protege o seu povo. E é muito complicado quando a gente tenta fazer Apocalipse em cima de tragédias, né? É uma tendência hoje, em nossos dias, de que pessoas tentam fazer comentários da teoria da conspiração ou escatologizar os acontecimentos da Terra, só que, na verdade, o livro não tem essa intenção. O livro do Apocalipse tem apenas a intenção de trazer consolo àqueles que estão sofrendo, mostrando que há um descanso eterno, há um Deus que consola, há um Deus que está presente, há um Deus que não abandona o seu povo e que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às perseguições e dores, é possível eu contemplar jardins de Deus. É possível eu contemplar o belo da proteção e do afago desse Deus que ama e que tem misericórdia. Eu acho que no momento de dor que o nosso mundo está passando, o que menos a gente precisa são especulações escatológicas acerca dos acontecimentos. O que nós precisamos é unir forças, é conscientizar o nosso povo acerca dos recursos que a ciência disponibilizou para enfrentarmos a situação do Covid no mundo. Além disso, também, que o nosso coração possa ser mais sensível à dor de quem está sofrendo
a perda de um parente, de um amigo, e que sofreu bastante com essa questão da pandemia, que perdeu seus empregos, perdeu o seu ente querido. São crianças que jamais verão seus pais, seu pai, a sua mãe. São famílias que jamais verão os seus filhos porque foram ceifadas por esse vírus terrível. E esse vírus não tem bandeira. Não adianta a gente querer colocar uma bandeira no vírus e dizer X país é culpado. Você está entendendo? Isso não resolve absolutamente nada. Demonizar a vacina também não vai resolver absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, eu não posso olhar para os acontecimentos com viés ideológico, seja ele de direita, seja ele de esquerda. O que o Covid deveria nos ensinar é que todos nós somos frágeis e que todos nós precisamos apoiar uns aos outros, de que nós somos sensíveis a essa situação, ou pelo menos deveríamos ser sensíveis a essa situação. É por isso que não cabe nenhum tipo de politização, nenhum tipo de polarização, nenhum tipo de secularização e ao mesmo tempo nenhum tipo de religiosismo diante dos acontecimentos. Você está entendendo? Nós precisamos simplesmente unir forças e clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Deus por misericórdia para que Ele venha nos proteger os nossos filhos, fazer com que de fato a ciência descubra uma maneira mais eficaz, sem muitas sequelas para o povo já tão sofrido. Repito, demonizar a vacina não vai resolver o problema. Apocalipsar a vacina, ou aquilo que a ciência tenta mostrar como verdade, não vai resolver absolutamente nada. Você pegar os acontecimentos do mundo, dizer que a ONU é a besta, dizer que a vacina é a marca do anticristo, que é uma maneira do Estado controlar as pessoas, não vai resolver o problema. Até porque você já é controlado há muito tempo pela internet. Você é controlado desde quando você nasceu. O próprio cartão de crédito que você usa é uma maneira das autoridades, dos poderosos, controlar as suas ações. Existem métodos mais eficientes para controlar a raça humana. Não é uma vacina que vai controlar. Talvez ou as pessoas tentam politizar esse tema ou polarizar esse assunto porque não enfrentaram de frente essa doença. Talvez porque não perderam um parente, talvez porque não sofreram nenhum tipo de dano, graças a Deus por isso, e o seu sistema imunológico foi muito bom, diferentemente do meu, né? Eu tive o Covid, padeci, né? Fui entubado em coma, fiz várias sessões de hemodiálise, mais de 23 sessões de hemodiálise, né? Tive várias infecções, né? Fiquei 47 dias internado, estou com a sequela até hoje do Covid ou pós-Covid, ainda tenho manchas no meu pulmão, no cérebro, e ainda tenho a questão da neuropatia que afeta a minha coordenação motora, especialmente nos membros inferiores, mas eu estou bem. Mas e outras pessoas que estão padecendo e que estão em situações pior do que a minha? Que estão em situações que não conseguem mais caminhar, não conseguem mais respirar, alguns ainda estão em aparelhos, outros estão vegetando, você está entendendo? Então é por isso que o nosso olhar ele tem que ser um olhar mais humanizado. Olhar para a Bíblia não na intenção de tentar interpretar os acontecimentos do meu dia a dia, mas olhar para a Bíblia e encontrar uma mensagem de conforto, de consolo, de um Deus que afofa a cama, de um Deus que é todo graça, que é todo misericordioso. É isso que a gente precisa, ser sensível, ter a sensibilidade, Porque enquanto a gente ficar fazendo essas especulações concernente aos acontecimentos, o nosso mundo só tende a ficar cada vez mais doente. Essa é a verdade. Valeu.
Tchau.